Isso aqui é uma caixa de Tropicalizer. Tropicalizer é um produto genuinamente brasileiro que tem como objetivo ser um potencializador de aroma da cerveja, principalmente quando a gente fala de Hazes, de New England IPAs, porque ele promete ser uma fonte alternativa de precursores de tiol. E esse produto aqui não foi lançado ao público ainda, mas eu já recebi 3 caixas dele para testar e dar o meu parecer. E a partir desse produto eu fiz algumas cervejas e elas estão aqui. Essa aqui é a minha Hazy Tiol Tropicalized IPA. Onde que isso vai parar? Onde que esses nomes vão parar? Mas o fato é, quando começou toda essa explosão dos tióis, e para quem não sabe, tiol é um componente aromático que tem no lúpulo extremamente potente. É provavelmente a classe de aroma agradável mais potente da natureza. Na verdade, sempre soube-se que ele estava ali presente no lúpulo, sempre, né? Nos últimos 20, 30 anos, sabe-se que ele está ali presente no lúpulo. Só que, beleza, ele não tinha nenhuma relevância muito grande para a cerveja, porque apesar dele ser tão potente assim, tinha muito pouquinho e, beleza, ele contribuía para o aroma geral do lúpulo, mas nunca foi foco de estudo. Até que mais ou menos 4, 5 anos atrás, começou-se a perceber que você podia explorar muito melhor esses tióis, porque boa parte deles não estava prontamente disponível no lúpulo. Boa parte dos tióis estava ligado a precursores que não deixavam ele mostrar todo o seu potencial. Quando o tiol está ligado a um precursor, ele fica inodoro e, bom, aí não serve para nada. Ele está ali e não fede nem cheira. Literalmente, na verdade. Com o boom das New Englands, que começou lá por 2016 a ser o boom mesmo, e a busca por cada vez mais intensidade de aroma e evitar o uso de lúpulo, né? Provocou uma busca enorme por técnicas alternativas que pudessem aumentar e potencializar o aroma geral do lúpulo sem você usar tanto lúpulo assim, porque tem New England sendo feita com mais de 30 gramas por litro de lúpulo. Isso é meio que, na verdade, um absurdo, né? Essa busca por técnicas alternativas, percebeu-se que podia se fazer biotransformação dos tióis, que era algo relativamente complexo de fazer, porque os tióis estavam lá ligados às suas moléculas, aos seus aminoácidos, era difícil liberar aquela ligação, mas que algumas leveduras de vinho faziam isso. Elas liberavam esses aromas de tióis e potencializavam o aroma do lúpulo. Só que isso não é uma coisa muito fácil de aproveitar na cerveja, porque essas leveduras, elas são, para cerveja, são consideradas leveduras selvagens, normalmente leveduras com potencial de sintetizar fenol, que não é uma coisa que a gente quer na maioria das nossas cervejas, tirando, sei lá, uma Saison, uma Weizenbier. Então começou-se uma busca incessante por leveduras potencializadoras de tióis que não fossem leveduras de vinho. E aí elegeu-se algumas, a London 3 por muito tempo foi uma das leveduras mais utilizadas, e ela realmente tinha certo potencial de liberar tiol, porém era muito limitado. Até que 3 ou 4 anos atrás, alguns laboratórios dos Estados Unidos, 2 em específico, a Omega Labs e a Berkeley East, começaram a fazer manipulação genética, transgenia na levedura de cerveja, para transplantar esses genes capazes de sintetizar a enzima que quebra essa ligação e libera os tióis, e transplantar de leveduras que tinham esse gene ativo, que não estava presente nas leveduras de cerveja, ou pelo menos não estava presente de forma muito ativa na levedura de cerveja, e fazer leveduras de cerveja liberadoras de tióis. Eles transplantaram esse gene para London 3, principalmente, que era a levedura que naturalmente jamais fazia tiol, e a partir disso nasceram as primeiras leveduras geneticamente modificadas liberadoras de tióis. E isso foi um marco enorme na história recente das Hazy IPAs, das cervejas extremas de aroma de lúpulo, porque aconteceu algo incrível no mercado. De repente, só se falava de tiol IPA, tiol IPA pra cá, tiol IPA pra lá, tiol IPA pra cá. Isso falando no high-end do mercado, né? No que é de mais moderno e mais caro e mais complexo de cerveja, tiol para todo lado. Aí o que aconteceu? Começaram a perceber que o lúpulo não era a única fonte de tiol. Na verdade, o malte era uma grande fonte de tiol e você podia tirar aromas tropicais do malte. A fonte alternativa que mais ficou famosa até agora é o produto chamado Phantasm. Esse produto ele é composto pelo pó da casca da uva Sauvignon Blanc da Nova Zelândia.
que é, por um lado, algo que sozinho já tem um potencial de teol enorme, ele tem muito teol livre que pode ser aplicado diretamente na cerveja, dá aquele aroma tropical bem associado aos teóis, mas ele também tem muito teol na forma de precursor que precisa ser liberado, mas na forma do precursor fácil de liberar, porque são dois precursores que atuam, que existem quando a gente fala de teol. Um que é muito difícil de liberar e um que é um pouquinho mais fácil, um que é relativamente simples de ser liberado. Então esse Phantasm, ele virou febre no mundo. Todo mundo queria ter uma cerveja com Phantasm. Toda cervejaria high-end precisava de Phantasm para fazer suas cervejas e levar os teóis ao extremo. Continuou-se a busca pelos teóis, saíram leveduras mais avançadas ainda, com mais modificações genéticas, e inspirado pela possibilidade de haver essas fontes alternativas, aqui no Brasil surgiu então o Tropicalizer. Eu não sei do que o Tropicalizer é feito, ele é feito de alguma fonte vegetal aqui do Brasil, ele não é divulgado ainda porque está com patente pendente, mas ele é uma fonte alternativa de teóis. Ele é alguma matéria vegetal que tem aqui dentro, que tem potencial de teol testado em laboratório e um potencial enorme. Eu até adiantei as coisas aqui na cervejaria, vocês podem ver, a cervejaria nem está pronta ainda e eu nem considero que a cervejaria está rodando, mas eu queria muito fazer esses testes porque a parte de teol é algo que eu tenho me envolvido muito. Eu acho um universo incrível, com possibilidades surreais e é algo que está movendo a pesquisa da cerveja no mundo. Falei, bom, eu vou fazer antes da cervejaria estar pronta mesmo. O legal do Tropicalizer é que ele tem, a empresa que desenvolveu, ela buscou o mesmo laboratório que faz os testes de teol basicamente para o mundo inteiro, que são os laboratórios da França. E eles conseguiram alguns resultados, e eu já tive acesso a esses estudos antes de receber o Tropicalizer, que realmente existe um potencial de liberação de teóis, um potencial de precursores de teóis enormes aqui, porque eles fazem alguns testes aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui na tela para vocês verem melhor. Basicamente, os testes que eles fizeram aqui, eles fizeram o mesmo mosto, avaliaram uma levedura comercial não liberadora de teol, avaliaram com uma levedura liberadora de teol. A levedura liberadora de teol liberou um monte de teol no mosto, aqui é um teol específico, né, o 3NH. E a cerveja feita com o mesmo mosto, só que com Tropicalizer, liberou quase o dobro desse mesmo teol 3NH. Isso aqui me despertou bastante atenção, ainda mais porque isso aqui é análise laboratorial. É muito fácil você falar que um produto funciona com análise sensorial, né? É muito fácil. Na verdade, é muito difícil, mas é fácil falar. Mas ver com análise sensorial é algo muito difícil. Mas eles fizeram diversos testes laboratoriais e isso me chamou bastante atenção e fiquei muito, muito curioso para testar. Agora vem um grande problema. Como que eu aqui vou testar um produto novo frente a toda essa complexidade da cerveja? Não é tão fácil testar uma coisa nova. Testar uma levedura nova, testar um lúpulo novo, se você quiser testar de verdade, saber o efeito real, é algo que demanda um longo processo, porque eu não sei se vocês já viram outros vídeos do Beer School. Assistam um vídeo sobre ciência do aroma. A parte do aroma é absurdamente complexa. Às vezes, o efeito de um lúpulo sozinho é uma coisa, mas se você mistura com outro lúpulo, como ativa áreas diferentes do cérebro, potencializa o aroma. Se está com uma levedura, você vai sentir um aroma de lúpulo. Se está com outra, você vai sentir outra. E não é simples. Não é simples você avaliar efeito sensorial de um novo produto. Bom, eu fiz aqui o meu melhor, tentando avaliar ele da melhor forma possível, mas mesmo assim eu sei que eu tenho um longo caminho para conseguir definir minha posição sobre o Tropicalizer ou sobre qualquer outro produto liberador de teol ou até sobre as leveduras liberadoras de teóis. Mas o que eu fiz? Eu peguei e falei, bom, eu tenho 3 pacotes, cada pacote aqui ele é projetado mais ou menos para 20, 25 litros de cerveja, então vai bastante, vai 10 gramas por litro mais ou menos, então aqui tem 250 gramas de teol. Falei, vou fazer 2 cervejas, eu vou fazer uma básica, que eu gosto muito de fazer, vou fazer uma APA simples e vou fazer uma IPA carregada. A APA simples é a APA que eu faço no dia a dia para eu tomar, que eu gosto muito, eu tenho a minha receita de APA só com Whirlpool Hopping, não tem nem Dry Hopping nem nada. E eu falei, bom, se eu vou poder explorar algo que libere esses aromas tropicais, vou pegar uma cerveja que eu estou muito acostumado a tomar,
com uma base muito acostumada, com uma receita que eu estou muito acostumado e eu posso identificar diferenças. Então, vocês já vão ver aqui a produção da primeira cerveja. Esse aqui, então, é o Tropicalizer que a gente vai utilizar. Eu nunca abri, eu não tenho a menor ideia de como é. Eu vou abrir ele aqui agora. Olha. Vamos ver qual que é. Então ele tem um ziplock aqui. Vou abrir. Tem cheiro de chimarrão. Considerando que vem do Rio Grande do Sul, acabei de descobrir do que é feito o Tropicalizer. É bizarro imaginar que isso aqui é algo que tem potencial para liberar tiol. Bom, eu vou usar o recomendado, a dosagem máxima, né? Ele sugere aqui de 5 a 12 gramas por litro no mosto durante o whirlpool. Então, é isso que eu vou fazer. Meu mosto já está fervendo ali atrás. E vamos pesar isso aqui. Gente, na verdade é tudo. Vamos lá. É uma grande matéria vegetal. E faltam os lúpulos ainda, né? Vamos brilhar. A segunda cerveja, eu pensei, bom, eu vou para um extremo. Eu vou fazer uma cerveja high-end, uma Hazy IPA que poderia ser vendido nos principais bares aqui do Brasil, aquelas que custam de 50 a 60 reais a lata. Vou para esse caminho e vou fazer com o Tropicalizer e vou ver qual é o desempenho dessa cerveja. Então fiz essas duas cervejas. Tenho duas cervejas aqui para provar e tenho minha impressão sensorial dessas duas cervejas. Só que tem um outro problema que eu acabei inserindo uma variável a mais que era necessária e que atrapalha de certa forma, ou atrapalha bastante a minha análise precisa, que é o fato que eu precisava de uma levedura liberadora de tiol. Porque o Tropicalizer, o que ele é? Ele é um produto vegetal cheio de tiol precursor, não tem tiol livre, ou se tiver tiol livre é muito pouca coisa. Ele tem tiol na forma de precursor. E se eu quiser liberar tiol que está na forma de precursor, eu preciso ou de uma enzima liberadora de tiol, porque elas não funcionam tão bem assim, ou de uma levedura liberadora de tiol. E para fazer essas cervejas, eu usei nada mais, nada menos que a Helios Glacier. A Helios Glacier é a levedura mais avançada que tem para esse objetivo hoje em dia. O que eu fiz foi adicionar dois fatores desconhecidos aqui no meu experimento. O Tropicalizer e também a Helios Glacier. Então, talvez... Eu ia falar que talvez isso foi uma falha de projeto minha, mas não é, porque eu precisava de uma levedura liberadora de tiol. Se eu não tivesse uma levedura liberadora de tiol, eu não conseguiria liberar o tiol. Então, eventualmente, eu ia ter que adicionar uma levedura desse jeito. E eu peguei a melhor que tinha e foram resultados realmente interessantes. Deixa eu mostrar aqui a receita das cervejas para vocês. Então estamos aqui com as nossas receitas. Essa é a minha primeira receita, eu chamei ela de Tropicalizer porque eu achei o nome muito bonito. Ela tem uma base de Hazy American Pale Ale, de New England, que eu usaria para New England, que eu usaria para Hazy, uma base bem comum, que eu estou bem acostumado a utilizar. Bem nos limites inferiores assim do estilo, eu não gosto muito de fazer cerveja extremamente alcoólica, de OG muito alta. Então é uma base, como eu disse, que eu estou muito acostumado. Usei base de malte pale ale, usei aveia maltada, não aveia não maltada, não aveia em flocos, aveia maltada. Isso em razão dela ter menos metal, menos íons metálicos presentes, o que faz ela ter uma resistência à oxidação maior, porque normalmente em Hazes a gente tem esse problema, né? E estamos aqui, ó, amarelona, lindona. O malte Munique para essa cor lindona. Tem muita gente que gosta de Hazes brancas igual água, não é o meu caso. E um pouco de trigo ajuda na espuma, ajuda nessa sensação de boca junto com a aveia, básico para Hazes IPA. E ela ficou bem hazy, ó, tá um sucão. A proposta de ser uma juice tá super juice. E aí eu elenquei alguns lúpulos com certo potencial de tiol. Eu tenho aqui Citra 5 para amargor, 250 gramas de Tropicalizer no Whirlpool Hopping, ele é utilizado no Whirlpool Hopping, e o resto dos lúpulos aqui, né, 3 pacotinhos de lúpulo, tudo em Whirlpool Hopping, tudo em aroma. Então pensem, essa cerveja aqui ela tem bastante coisa. Se eu tirar aqui o Tropicalizer, deixa eu setar ele para 0 gramas aqui rapidinho.
Tá, 1 grama então, já que você não deixa eu colocar 0. É uma cerveja razoavelmente de perfil de lúpulo baixo, 6 gramas por litro no Whirlpool Hopping. Para uma hazy é nada, é uma cerveja extremamente sutil, tudo bem? Então essa foi a minha primeira cerveja. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar a receita certinho. Fiz uma breve correção da água, focando mais em cálcio, normal para hazes, para ela dar essa pegada mais... essa sensação de corpo maior, né? Essa maciez de boca maior. Usei aqui a London 3, só que é o London 3 na versão, e eu até tenho que colocar aqui na versão com modificação genética, né? Na versão da Helio Glazer, e fermentei a 20 graus Celsius. Essa aqui é a minha cerveja básica. Então, a minha primeira cerveja. A segunda cerveja, mesma coisa, muito parecida, mesma base. Chamei de Tropicalizer 2, só que dessa vez aumentei um pouquinho o teor alcoólico, aumentei um pouquinho o OG. A base é exatamente a mesma, na verdade só a eficiência do meu equipamento foi um pouco maior, porque na primeira eu não fiz lavagem, nessa eu fiz lavagem. E essa eu quis ter uma abordagem um pouquinho diferente. Peguei lúpulos específicos que eu acho que complementariam os resultados que eu tive na primeira cerveja. Então, usei 2 lúpulos só, o Citra e o HBC 586. O Citra, ele dá essa pegada cítrica de capim-limão, de laranja, até de maracujá, bem gostosa. O HBC com essa pegada de manga muito intensa. E o Tropicalizer, pegando já resultados da cerveja anterior, junto com a Helio Glazer, nos trazendo aqui uma intensidade de goiaba enorme. Então, junto com isso, eu queria fazer uma salada de fruta tropical enorme aqui, e essa foi a minha proposta. Nessa cerveja, deixa eu zerar aqui o Tropicalizer rapidinho, só para a gente ver um pouquinho melhor. Eu tenho mais ou menos quase 5 gramas por litro no Whirlpool Hopping e quase 9 gramas por litro no Dry Hopping. Para uma hazy ainda é algo bem sutil. E aí, beleza, vamos falar sobre os resultados dessa cerveja. Essa que eu estou aqui em minhas mãos é a Tropicalizer 1, a versão 1, a versão só com Whirlpool Hopping. A versão 2 eu não tenho mais, ela já acabou, eu levei para um festival. Eu queria ter um feedback além do meu, e vamos falar das duas aqui. Primeiro sobre essa. Essa aqui foi algo extremamente interessante. Era a primeira vez que eu usava a Helio Glazer e era a primeira vez que eu usava o Tropicalizer. A base da receita da cerveja era bem comum para mim, então eu já tinha uma expectativa do que ia aparecer e eu fui extremamente surpreendido ao longo da fermentação. Ao longo da fermentação começou-se a desenvolver um aroma de goiaba que não tinha, para aquela base de lúpulos ali, conforme eu faço normalmente, jamais eu tive aquele aroma de goiaba. E um aroma de goiaba extremamente intenso, extremamente intenso. Vou tomar ela aqui, saúde. Nossa, tá, uma delícia, uma delícia mesmo. Então, eu fui provando durante todo o processo de fermentação e esse aroma de goiaba intenso, a ponto que eu até falei nos stories que eu estava percebendo um aroma de goiaba mais intenso do que se eu estivesse tirando uma goiaba mesmo. O aroma de goiaba estava insano. O que aconteceu foi que esse aroma ele começou a diminuir ao longo do tempo. E ela é uma complexidade, porque você perdeu a unidimensionalidade, né? Deixou outras coisas aparecerem. Essa versão final, ela permanece com aroma de goiaba ainda, mas ela tem muito, muito menos aroma de goiaba do que eu tinha visto ou sentido ali no fermentador. Eu tenho duas hipóteses. A primeira é do surgimento, né? A do surgimento do aroma de goiaba pode ser devido ao Tropicalizer ou pode ser devido à Helio Glazer. As duas coisas atuando ali, ou pode ter sido uma sinergia, né? Agora, ele sumir é estranho, porque era muito intenso mesmo. Essa sumida, eu não sei, eu tenho uma hipótese, assim, long shot, que é difícil de imaginar algum motivo, mas eu tava com um pequeno vazamento no fermentador. Eu tentei pôr gás, o gás, eu colocava 1 kg de gás, ao longo de um dia ele caía.
Como o tiol é algo muito volátil e uma das características, né, de substâncias de alta intensidade aromática é que elas são voláteis, a outra é que a gente tem sensibilidade a elas, então tem que ter essas duas coisas. Como o tiol ele pode ser bastante volátil, pode ser que nessa perda ali do fermentador, nessa abertura ali do fermentador, eu tenha perdido o tiol nas minhas tentativas de carbonatação. Como geral dessa cerveja aqui, ela é uma cerveja realmente surpreendente para a quantidade de lúpulo que eu utilizei. Isso é uma APA só com Maple Hopping, é uma APA, uma Hazy APA, né? Só com Maple Hopping com 6 gramas por litro, que não é nada exagerado. Não é exagerado nem para uma APA, imagina para uma Hazy APA. E a minha intensidade de aroma, a intensidade de aroma que eu sinto nessa cerveja é muito maior do que a intensidade de aroma que eu sinto nas minhas APAs regulares. Ainda mais indo para uma pegada tropical que eu não conseguiria de outra forma, né? Nas formas normais que eu uso, normalmente não vai para essa pegada tão tropical. É uma cerveja incrível, uma cerveja surpreendente, mas infelizmente eu não consigo isolar se o efeito é da Helio Geyser ou se é do Tropicalizer ou se é da sinergia entre os dois. E eu acho que tem uma segunda coisa interessante a falar, é uma cerveja relativamente seca. Eu não esperava que ela secasse tanto, ela tá bem sequinha assim. Quando eu faço, normalmente faço essa mesma receita com S04. A S04 ela seca menos, né? Mas se olhar aqui deixa eu ver na previsão do Brewfather. Olhando aqui no Brewfather, a atenuação dessa levedura não é para ser tão alta. Eu esperava um corpo um pouquinho maior. Então, eu não sei se vocês já usaram a Helio Geyser, deixem aqui embaixo falando se vocês também tivessem impressão. Isso vale para as duas cervejas, elas ficaram com um corpo um pouco menor do que eu imaginava. Segunda cerveja eu queria levar para o extremo. Na segunda cerveja, então, carreguei de lúpulo, ou sei lá, dependendo do ponto de vista, nem carreguei tanto assim. E eu queria pegar essa goiaba que eu sentia inicialmente nessa cerveja aqui e eu queria fazer aquela salada de fruta. Eu queria entrar com o HBC 586 para trazer essa manga. Queria entrar com o Citra porque o Citra ele fornece muito linalol, geraniol, e quando a gente tem tudo isso junto é quando surge-se então o que a gente entende como aroma tropical. Então eu entrei com o Citra como uma grande fonte de linalol, entrei com o HBC 586 como uma fonte de manga, eu não sei de onde veio esse aroma de manga, e com o Tropicalizer / Helio Geyser para ser a minha fonte de goiaba e a esperança que eu tivesse esse boost tropical. Nessa segunda cerveja, eu não percebi o mesmo desenvolvimento aromático no quesito da geração da goiaba. Então, mais uma vez, é muito difícil fazer com 2 testes só tentar dar um parecer geral. A segunda cerveja, gente, ela ficou muito aromática. A intensidade aromática e a complexidade aromática dela foi muito intensa. Ela foi uma cerveja que, pro relativo pouco de lúpulo que ela tem, né? Ela tem bastante, mas comparado... Falo isso 1000 vezes. Ela tem bastante lúpulo, mas comparado a uma New England, uma Hazy padrão ali, ela tem uma lupulagem média. Eu achei a cerveja em si incrível. A cerveja me surpreendeu positivamente, de verdade. E aí, para não deixar só o meu parecer sobre a cerveja, eu acabei levando ela para um festival. A gente tem um encontro de caseiros aqui em Toledo, que acontece 2 vezes por ano, e ele é muito grande. Tem mais de 1000 participantes, e nesse ano tinha 70 torneiras, e eu levei a Tropicalizer 2 para lá, porque eu achei que, por um lado, eu poderia ter um feedback legal, e por outro, eu queria levar uma cerveja boa para o evento também, e a cerveja estava muito boa. Foi surpreendente. Com 70 torneiras no evento, formou-se fila nessa cerveja e ela foi a primeira cerveja a acabar do evento. Ela acabou em 1 hora e pouquinho, essa cerveja. Obviamente eu imaginei que haveria curiosidade por eu estar testando um produto novo, né? Mas não era só por isso que tinha fila, porque depois as pessoas provavam a primeira vez, voltavam e pegavam ela pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E só para dar um contexto, né? Eu tinha uma Saison do lado que terminou o festival e consumiram só 5 litros dela. Eu levei o barril inteiro para casa de novo, porque simplesmente não agradou. Ou não agradou tanto quanto essa. E tinha muitas opções muito boas lá. Então, meu parecer geral, assim, eu tive 2 cervejas realmente incríveis. 2 cervejas realmente surpreendentes. Surpreendentes no contexto de cada uma, né? Só que, mais uma vez, infelizmente... Como tudo é muito complexo na cerveja, e como eu coloquei 2 variáveis aí
eu não consigo isolar da onde veio os efeitos. Agora eu tenho mais um pacote de Tropicalizer. Eu queria fazer esse vídeo aqui, não queria enrolar muito, porque eu vou demorar para fazer essa minha terceira cerveja, mas vou levar mais um mês e pouco para fazer essa terceira cerveja. Mas eu vou fazer algum teste definitivo agora, tentar fazer um teste de comparação bem preciso, variando só alguma coisa. Então, eu vou deixar para vocês me ajudarem. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse de teste com esse último pacote de Tropicalizer para um próximo vídeo, deixem aqui nos comentários. E como considerações finais, eu acho que é super legal ter um produto brasileiro equivalente ao Fantas, embora eu acho que eles não queiram ser associados a isso, mas enfim, é a nossa versão equivalente ao Fantas, na falta de um termo melhor para definir isso aqui. E eu acho que tem um potencial muito grande de ser explorado. Não só esse produto, mas eu vejo o Brasil com toda a sua flora e frutas e madeiras e tudo mais como um lugar da biotransformação. A iniciativa é super legal, buscar fontes alternativas de biotransformação, e a gente tem aqui uma fonte alternativa com um potencial super legal para ser explorado e otimizado. Isso que é importante, otimização de uso. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aqui e deixem seus comentários com o que vocês querem que eu faça com esse último pacotinho de Tropicalizer. Valeu, até o próximo vídeo.